promessa. Irmão, com o texto número 1, por favor. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles estavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegavam até Deus. Deus ouviu os gemidos deles, e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Êxodo 2, 23. Parabéns! Você recebeu um batom. A tristeza realizava. O povo de Israel estava sofrendo muito. As pessoas estavam muito infelizes porque o rei do Egito mandava neles e não os deixava ir embora. O rei fazia eles trabalharem demais, batia neles e não dava liberdade nem para eles irem à igreja. Prometeu um lugar especial, mas Deus, que é nosso Pai e cuida de todo mundo, falou com Moisés e disse: Moisés, vá e diga ao rei para deixar meu povo ir, e eu vou ajudar vocês a sair daqui e ir para um lugar muito lindo e especial. Assim como aquele povo por tempo de Moisés, podemos ter muitas dificuldades, dores e aflições. Não devemos ficar acurvados, quietos. Temos de clamar a Deus. Temos que buscar a ajuda do céu. O Senhor não abandona seus filhos amados que o buscam em oração. Amém. É para entender? Deus luta pelo povo. Então Moisés fala com o rei, mas o Senhor era muito teimoso e não queria deixar o povo ir. Deus então mostrou seu poder e aconteceram muitas coisas incríveis e poucos assustadoras. Pessoa com o texto número 2. Leia em pé. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, na frente do rei e dos seus funcionários. Arão levantou o bastão, bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram. O rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber água dele. E em todo o Egito houve sangue. Meus parabéns, você ganhou um chocolate. Obrigado. Nessa primeira praga, o rio se transformou em sangue, mas o rei foi teimoso e mesmo assim não deixou o povo ir. Deus enviou muitas pragas como rãs, trevas, chuva de pedras. Então, a primeira praga foi o rio Nilo se transformando em sangue. Daí depois várias rãs foram lá no Egito. Daí todo o pó e pedaços de terra que tinha no Egito se transformou em piolho. Daí vieram moscas e também ocorreram várias mortes de rebanhos de ovelha, de cavalo e de vaca. Daí teve várias úlceras nas pessoas. Daí teve chuva de granizo, teve gafanhotos, teve uma grande treva e os primogênitos passaram sangue de cordeiro nos umbrais das portas. Isso que não passava morreu. Quem passava ficava seguro do anjo da morte. Quem não passava morria. Daí
Daí Deus luta pelo povo. Em todas essas pragas, Deus mostrou que Ele era mais poderoso. Os deuses do Egito, até muitos judeus estavam acreditando naqueles deuses falsos, mas agora o Senhor estava mostrando para eles que eram todos uma grande farsa. Agora, sim, que maravilha! Vimos através das pragas de Deus lutou pelo seu povo. As pragas foram uma verdadeira guerra entre o Senhor e os deuses egípcios. O rei foi humilhado, o Deus foi exaltado. Estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. Nossa vida é uma luta constante. Aprendemos aqui em Deus quer lutar por nós, se andarmos com Ele, se o buscarmos todos os dias, Ele lutará por nós e o inimigo não nos derrubará. Amém. Décima praga. Décima praga, então. Essa foi a 10ª praga. Essa aí nos umbrais das portas. Texto número 3. O irmão que tiver como texto número 3, levante e leia. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que vocês nos trouxeram para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz. Trabalhando como escravos para os egípcios, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui nesse deserto. Meus parabéns! Você ganhou. Agora vamos. Perseguição. A última virada dos pioneiros, Deus falou que o anjo da morte. A última praga foi dos pioneiros primogênitos. Deus falou que o anjo da morte passaria e mataria os filhos mais velhos de cada família, mas ele pouparia o filho das casas que tivesse sangue nos umbrais da porta. Foi assim que aconteceu a primeira Páscoa. Nessa última praga, Deus apresentou a salvação. Só pode ser alcançada por Jesus. Um cordeiro deveria ser morto, deveriam pintar as portas com o sangue do cordeiro. Só assim poderiam garantir a vida, só assim poderiam proteger do juízo de Deus, que viria através do anjo da morte. O sangue do cordeiro era o escudo para proteger a vida de Jesus. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Agora, depois que o rei prendeu o filho na 10ª praga, ele deixou o povo partir. O povo de Moisés ficou super feliz e começou a andar para bem longe daquele lugar. Mas sabe o que aconteceu? O rei mudou de ideia de novo. Ele e seus soldados foram atrás de Moisés e todo o povo com os seus cavalos e carros de guerra
fazendo um barulhão tentando pegá-los de volta. Medo. Moisés e os povos chegaram pertinho do mar enorme, Mar Vermelho, e olharam para trás e viram o rei e os soldados chegando. Ai, meu Deus! Pensaram eles, estamos cercados, não tem como passar por aqui e eles vão nos pegar. Eles ficaram muito bravos com Moisés e com Deus, também tiveram tanto medo de queriam desistir de tudo. Você já se sentiu num beco sem saída? Isso acontece com o povo de Deus naquele dia. Muitas vezes o medo nos paralisa, precisamos orar, precisamos nos lembrar das promessas do Senhor, Ele cuidará de nós. Amém. Texto número 4. Quem tiver com o texto número 4, por favor, levante e leia. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Meus parabéns, você ganhou um chocolate. Agora voltando, vitória e alegria. Moisés era muito corajoso e confiava muito em Deus. Ele levantou sua mão e aconteceu uma coisa mágica e super legal. As águas do mar se abriram, isso mesmo. Elas se dividiram no meio como se fosse um caminho seco com paredes de água bem altas dos dois lados. Que legal! Túnel de água. Então Moisés e todo o povo, inclusive as criancinhas, os bebês, as ovelhas e os cachorrinhos, passaram pelo meio do mar, andando em terra seca, parecia um túnel de água. Eles andaram até chegar no outro lado em segurança. Texto número 5. Quem tiver com o texto número 5, por favor, levante e leia. Naquele dia, salvou o povo de Israel dos egípcios e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Êxodo 14, 30-31. Meus parabéns, você ganhou um chocolate. Afogados. Quando o rei e seus soldados tentaram passar pelo mesmo caminho, as águas voltaram a cobrir tudo. Assim o povo de Moisés ficou livre de verdade. Alegria, confiança. E foi assim que Moisés, com a ajuda de Deus, fez uma coisa incrível: abriu o mar para salvar seu povo. Eles cantaram e dançaram de alegria, porque sabiam que Deus estava sempre cuidando deles. A grande lição ali ensina que é para nós, todos os tempos, frequentemente, a vida cristã e a sentida de perigos e o dever parece difícil de cumprir. A imaginação desenha uma ruína iminente perante nós e atrás o cativeiro ou a morte.
Contudo, a voz de Deus fala claramente: avante, devemos obedecer a esta ordem, mesmo que nossos olhares não possam penetrar nas trevas e sintamos as frias vagas em redor de nossos pés, os obstáculos em que embaraçam o nosso processo nunca desapareçam diante de um espírito que se detém ou dúvida, aqueles que adiam a obediência até que toda a sombra da incerteza desapareça e não fique perigoso em algum ou de fracasso ou derrota. Nunca absolutamente obedecerão a incredulidade fala ao nosso ouvido. Esperamos até que os impedimentos sejam removidos e possamos ver claramente ao nosso caminho. Mas a fé corajosamente insiste em avançar, esperando tudo, em tudo crendo. Volta de Jesus. A Bíblia fala que perto da volta de Jesus, a igreja vai ser perseguida como os israelitas foram. Nesse tempo também haverão pragas, mas serão só 7. Vão querer matar o povo de Deus, mas Ele os protegerá em abertura do mar. Dessa vez será a volta de Jesus que livrará seu povo para sempre. Os perseguidores morrerão só pela manifestação da volta de Cristo.